Olá! Ah, deu certo. Ei, deu certo! Tudo Oi, bom? Dani, coisa boa! Deixa eu me apresentar um pouquinho então. Eu sou a doutora Carolina Cardial, sou dentista integrativa e biológica e vou conversar hoje com a Dani sobre a hidratação maravilhosa de uma água bem saudável. Tudo bom? Eu sou a Tudo ótimo. Daniela e eu trabalho representando a Enage com a Água Kangen, né? E desde que eu conheci a Água Kangen, eu decidi que eu ia me envolver mais com esse projeto. Parabéns, Dani, é um sucesso. Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho só como na área da odontologia, né? E que a gente espera ter saúde, né? E saúde a gente precisa ter estilo de vida saudável, ter equilíbrio no estilo de vida, né? Ter bons hábitos, uma alimentação saudável, tentar sair, fugir bem dos inflamatórios, né? Então, mesmo alimentos que para mim são bons, para ti podem ser inflamatórios. Buscar sempre antioxidantes, né? Fugir dos radicais livres, porque envelhecimento é isso, né? É a perda dessa função biológica por excesso de radicais livres, por excesso de metal pesado. E isso a gente ganha muito tendo essa água maravilhosa. É isso mesmo, Carol. A gente teve aí semana passada o Dia da Água, né? E quando a gente conversou e decidiu fazer essa live, e assim, a gente viu muitas pessoas falando da água, da importância da preservação das fontes de água, né? Porque a gente pouco, pouco do que se tem de água no planeta é água doce, né? E o que se tem de água doce, a grande maioria é a água que está é, abaixo da superfície. Não é aquilo que a gente vê em lagos ou rios. Bem A profundo. maior parte é que está abaixo e que estão, né, sendo poluídas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem a maior parte dessa água, ela tem 1 metro só de profundidade, né? Então, quando tu tem um solo que está sendo poluído, né, e a gente sabe que tem muito, isso aí Recebendo agrotóxicos o tempo todo, né? rapidamente está indo para a água. Né? Sem falar que a nossa brilhante ideia de colocar os nossos dejetos na água é um grande problema, né? Porque a gente está consumindo aquela água que está sendo utilizada e reutilizada muitas e muitas vezes, e a gente tem hoje, se qualquer teste mostra que tem coliformes fecais, tem coisas assim na água, porque a gente joga os dejetos. Estrogênio, de tanta mulherada usando anticoncepcional. Anticoncepcional que sai na urina, né? Então, a gente tem essas coisas assim bem importantes a serem consideradas. E a gente fala dessa água, desse cuidado que a gente tem que ter, mas na hora da gente tomar a nossa aguinha, a gente tem esse cuidado? Será? Será que a gente tem essa consciência de que o cafezinho que a gente está tomando na rua provavelmente veio da água da torneira, não é uma água filtrada, né? Um Aquela alimento que eu cozido no restaurante, tudo, nem tudo só que é a água. lavado é com a água da torneira. Ou seja, tu tá O botando ali produto banho para que a gente lavar. toma, que a gente fica lá, ó, tomando um banho maravilhoso, É, é dessa água da torneira é dessa sempre. água. Infelizmente. E aí a gente tem assim aquele tratamento que é para diminuir a poluição que a gente mesmo causa na água. Ele é altamente prejudicial, né? O cloro, quando a gente inala no chuveiro, ele é mais prejudicial do que tomando na água. O flúor, que assim, ó, Ele é volátil, né? não sai, sabe? Ele fica ali Extremamente na volátil. água. Tu, como dentista integrativa, já sabe o mal do flúor, né? Muito. Até aqueles tratamentos que se fazia, as indicações de pasta de dente, agora já são outras.
E a gente está falando tudo isso em questão dessa água que tem incluído já nela essas substâncias. Bom, como o nosso compromisso é com saúde, né, Carol, a gente tem que falar. Eu não vim só falar e vender água Kangen. A gente tem coisas que a gente pode colocar na nossa vida como fonte de água. E uma grande fonte de água está nos nossos alimentos, né? Por exemplo, quando a gente faz um suco verde, o suco verde certinho não vai água. A gente não põe 2 folhinhas de couve, água, limão, né? O suco verde é uma xícara de folhas picadas com uma fruta que tem água, com um pepino, né, que é cheio, rico em água. Isso, e vai bater aquilo ali e vai coar e espremer a água que tá ali. Que é uma água que é parecida com o nosso plasma. Então, essa é uma fonte que a gente tem que fazer uso, né? Tem que comer fruta, tem que fazer uso dessa água, desses alimentos, porque é uma água muito rica para nós, né? E tem minerais muito importantes. Uma outra coisa que se fala bastante, deixa eu tomar um golinho. É um pouco trabalhoso de se fazer, mas a água que se coloca no sol, que é a água solarizada. Um pouco não, é muito, né? Trabalhoso, porque tem que colocar num recipiente de vidro e ficar ali umas 6 horas tomando sol. Energia do sol. Para receber energia do sol e evaporar certas substâncias da água, dar uma limpeza. Realmente, ela não pode tampar, né? Lembrando, né? Só vai evaporar os conteúdos que realmente forem voláteis. Isso que é a parte ruim, né? Então, o cloro vai evaporar uma parte dele, que é volátil. O flúor até pode evaporar um pouco, mas ele tem que chegar a um grau de aquecimento daquela água maior. E assim, ela tem... Tu tem que ficar ali esperando um dia inteiro para ter, né? E ela vai mudar um pouco a estrutura da água, que é o que a água Kangen faz, a gente vai falar também, que torna ela mais gostosa de se tomar, realmente, né? Mas agora a gente entrando já outono, inverno aqui na nossa região, nem pega sol. Não tem. Essa a gente passou uma semana e não ia tomar água inteira. Boa, hoje né? foi o primeiro dia de sol lindo que teve. Banho de abençoado. A água da chuva é maravilhosa também, né? Mas se a gente tiver que contar só com esse recurso do sol, vai ser muito complicado a gente usufruir essa água, né? Sim, com certeza. E lembrando que a gente é feito de 70% de água, né? Então a gente precisa de água. A gente precisa estar hidratado. A hidratação modifica pH de saliva. Hidratação modifica intestino. Hidratação melhora toda a parte de conexão, órgãos, equilíbrio endógeno, pressão alta. Tudo, né? Não tem. Eu vou dizer, tem 1 ano que eu tomei consciência de que eu não tomava água suficiente. E o que é uma água suficiente? Muito insuficiente. A gente tem um cálculos para fazer. Tem um cálculo hoje da água. Quanto é o suficiente para o teu organismo? Né? Isso, né? Mas de acordo com teu peso, né? Só que já tem alguns médicos falando que já tem que ser um pouquinho mais do que aquilo ali, né? Se tu fizer exercícios físicos. O que a gente falou muito, que na realidade a gente já inicia, quando a gente acorda, a gente já está desidratado. A gente deveria acordar e tomar um copo grande de ao menos 250 ml de água quando a gente acordar. Tomo 800 agora, já para garantir. Durante o exercício físico, que é para tomar água. Não é mais para não ficar sem água, porque a gente vai fazer exercício físico, vai esgotar aqueles músculos e precisa de água. Precisa. Nem que sejam uns golinhos, né? Mas a gente precisa dar uma hidratada, porque a gente sua muito. Eu, por exemplo, eu suo muito na academia. Eu tenho já essa tendência. Agora, eu tô encantada. E eu saio, eu tomo 1 litro de água antes
E eu tomo no mínimo 1 litro de água depois que eu saio, porque eu É, saio realmente exausta. a gente desidrata muito. Exausta. E assim, a grande maioria dos atletas, foi o doutor que falou na palestra lá domingo, né? Sim, São sim, desidratados, não sim. conseguem repor o suficiente de água. Então, Olha que essa questão é bem importante das não, e pessoas eles que não têm o fazem exercício. rendimento que deveriam ter. Olha só, por estarem desidratados, eles não têm o rendimento, porque o músculo já está fadigado. Né? A gente precisa dessa hidratação o tempo todo. É, Eles até para respiram pela tomar boca, forma, né? resseca mais ainda todas as mucosas. Então, eles têm muito mais quantidade de sinusite, de amigdalite, por respirar pela boca, já respira errado, já seca mais ainda, né? Já desidrata mais rapidamente o corpo. Sabe que eu tentei fechar a boca para fazer exercício, mas é difícil. Bota a língua Eu, lá no céu da boca, lembra disso? é, mas Olha a é dica difícil mais porque tu tem que, máxima. né? Tu faz aquele e aí a boca já fica aberta. Aí tem que repor mais água. Repõe mais água. Repõe mais água. Isso. O Então, mais assim, o que a gente pode falar de boas características que a água precisa ter, né? Número um, óbvio, tem que ser pura, né? Tem que ser uma água que não tenha substâncias nocivas. transparente, límpida, inodora, incolor, É, e aí quando a gente insípida. começa a tomar uma água boa, a gente começa a ver que as outras não são tão insípidas assim, né? Não, totalmente. Tem Eu gostinho. vou tomando há 4 meses a água Kangen e eu, esse final de semana, fui num evento e tomei uma água de garrafão. E eu dizia, ai, cadê minha água? Porque eu sinto muita diferença hoje em dia de ter a minha Eu, aguinha ali do meu lado. eu fui comemorar o nosso aniversário de casamento na sexta. Levei a minha garrafa, né? E meu marido, ai, tu não vai levar, né? Eu fui. E ainda cheguei pro garçom e falei assim: ele olhou assim, tu não vai querer água, não, né? Não, porque essa daqui eu garanto que ia ser boa. Para falar o que que é Bom, boa, o que que não é boa, eu fiquei. A gente até postou sobre o doutor Alain Dutra, que eu sigo e adoro ele, que ele falou sobre a quantidade de plástico que tem na água, né? E nessas bombonas que a gente não tem todos os registros, nas garrafas PETs. Eu é. fiquei bem intrigada com isso. Fora Não, todos os metais é, pesados, fora todos é os por, xenoestrógenos, fora inseticidas, fora. a gente diz que tem que escolher uma água que seja mais próximo de nós, né? Aí eu fiz um dia uma demonstração para um casal e ela tinha trabalhado no estoque de supermercado. E ela assim falou para mim assim, Dani, isso é uma grande bobagem, porque pode ser ali do lado do supermercado, mas o estoque Claro! tava em reforma por anos e as águas ficavam do lado de fora no sol igual. Chuva e sol pegando e liberando plástico na água direto, né? Então, tá, pode ser ali, mas ali, quanto tempo vai ficar estocado aquilo ali? Aonde vai ficar estocado, né? Quais condições? A gente não tem controle sobre isso. Não tem. A gente passou uma vida inteira acreditando que essa água que vinha nas garrafinhas a mineral é a melhor água. É. Então, E a gente na demonstração faz o teste, né, Carol? E fica nervoso de ver que a gente toma aquela água. as primeiras vezes eu não acreditava, não acreditava. Que a gente. E hoje em dia eu não consigo cozinhar mais, não consigo usar. Eu uso água para tomar banho, eu uso para lavar tudo. Sim, Meu tudo, Deus, né? Eu aqui no também. consultório, porque o bacana dessa usina é que ela é tão versátil que a água 2,5, né? Ela uma água É, que é, não mancha. É um ácido hipocloroso que não mancha. Então eu é uso, que eu carrego para eu limpar os materiais também. do consultório. Carrego, Eu, vou eu, vi- eu levando. vivo essa água ácida e para mim
Bom, tanto que no Japão, com a latência iso-hospitalar, muito em função dessa água 2.0 superácida, porque ela realmente consegue eliminar grande parte de fungos, bactérias em menos de 30 segundos. Então é muito, muito abençoada essa água. Não é uma água de tomar, mas é uma água que a máquina produz e ela é extremamente importante para a gente fazer uso. Bom, uma água de beber, então, precisa ser purinha, né? Ela não pode ser ácida, porque daí ela vai estar roubando minerais do nosso organismo, se a gente consumir uma água ácida. E esse é, por exemplo, o grande problema da água com gás. É uma água bem ácida. A água que vem da torneira é ácida. A pessoa acha que está super se ajudando tomando uma água com gás, ao invés de tomar um refrigerante, que é pior ainda, enfim, né? Mas água com gás é tão é um hábito, né, a pessoa pega o hábito e aí é gostosa, é mais fácil de tomar com gás, mas ela é ácida. Sem falar nos outros problemas, né? Bom, ela precisa ter uma boa absorção para que a gente consiga, as nossas células consigam se aproveitar dessa água, né? Porque não adianta a gente encher a barriguinha de água e aquela água parece que fica a tarde inteira rolando na barriga da gente e não é, né? Fica pesada, faz mal às nossas células também. Por quê? Porque existe um chamado cluster, né? É o agrupamento do H2O, das moléculas de água. Normalmente, a água da torneira, a água que vem garrafada, enfim, ela tem esse agrupamento maior, ela está em 12, 13 moléculas de água. Quando ela passa por esse processo que a gente vai falar aqui, ela fica uma água hexagonal, em 6. E aí existem livros aí falando sobre a água hexagonal, os benefícios, porque ela entra na célula e sai com o que tem que sair, com as toxinas, muito facilmente. Então, uma boa característica da água é que ela tem essa boa absorção, né? E ela não pode ser uma água oxidante, tá? Sim, ela tem que fazer o nosso detox. A gente precisa detoxificar nosso corpo diariamente, várias vezes por dia. Existe uma tabelinha e uma maneira da gente medir isso, né? Então, os líquidos, muitos, quando eles estão de 300 para mais, eles são muito oxidantes em nível de doença ou até em nível de envenenamento, se for acima de 400. E isso, eu vou dizer, eu não achei nenhuma água de torneira, nem aqui, nem em outros estados, que fosse menor do que 500. Imagina tu medir a saliva de um paciente com amálgama. O nível de oxidação que deve ter. Uma boa ideia, vou levar meu aparelho para ele. Imagina o nível de oxidação. E daí ainda tem dentistas usando o amálgama. Sério? E tem dentistas que dizem que não querem remover os amálgamas. Com certeza é uma técnica difícil. A gente tem que preparar o organismo do paciente e o nosso organismo também. A gente tem que ter um preparo, uma técnica bem correta para não se intoxicar, porque ele é muito volátil, né? Sim, realmente. E assim, tem dentistas que dizem que te retiram, mas não tem esse preparo que tu tens, né, Carol? Todo esse cuidado. Quer dizer, sai o dentista intoxicado, sai o paciente intoxicado. Fica o dentista intoxicado, pior é isso. Imagina, tirar o amálgama e deixar na saliva, toda aquela, né, vai absorver, a boca é um local que absorve muito rápido. Sim. Tanto que tem muitas medicações que são, né, sublinguais. Né, e daí exato, porque é uma glândula, né? Na realidade é uma artéria. É uma artéria embaixo da nossa sublingual. Então, remédio para acalmar, coração, acho também embaixo da língua, né? Daí a gente, para quem não sabe, a oxidação é aquilo que vai gerando os radicais livres no nosso corpo, né? Quando a gente está em nível
de muita oxidação. Até um certo nível, ok, né? Mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. A grande E o maioria que que está acontece? intoxicada e está Qual é o processo se de intoxicando. envelhecimento? É encher de Sim, isso. radicais livres. Então, teu corpo inteiro. Exatamente. E assim, vai em alguns médicos, nutricionistas, eles já têm máquinas que medem isso, né? Medem o nível de Sim. oxidação do corpo da pessoa. Então, isso Se não é fizer um uma coisa que a exame gente de está sangue, falando hoje assim, em dia a gente sem. consegue medir. Que isso é ver assim, a quantidade de envelhecimento que a gente está lá por dentro do nosso corpo. Não é isso aqui que a gente está vendo, né? Isso aqui é o por último. Já, já envelheceu, o processo já foi, Já, já está acontecendo. já, já foi, exatamente. Então, agora, vamos falar da água Kangen, né? Por que que a gente chama ela de tão maravilhosa? Primeiro, porque ela tem esse grau de pureza muito grande, né? Ela tem um filtro, ela tem aqui um filtro, primeira coisa dela, que é um filtro que é padrão internacional ouro, né? É o único que tem uma certificação de um órgão que estuda a água, que é o Associação de Qualidade da Água, e é o ISO 13.485, que é o que esse aparelho tem. É o único aparelho que faz ionização e purificação de água que tem esse selo, essa certificação desse ISO 13.485. Né? E aí a gente vê assim que já esse alimento filtrante já ali já barra muita coisa, né? Em questão da pureza. Mas aí a gente tem também uma câmara de eletrólise. Essa câmara ela tem placas ionizadas que correm corrente elétrica ali. E também uma membrana que separa cada uma delas. Então ali consegue fazer separação de íons, consegue fazer separação de minerais, fazer seleção do mineral que a gente deve consumir, por exemplo, como magnésio, cálcio, que são minerais de carga positiva e são atraídos pela placa negativa e levados então para a torneirinha de água que a gente consome. Né? E elas vão se sacudindo e essa água vai indo em direção à torneira da água que a gente vai coletar. O resto que fica na outra placa, não. Ela vai ser descartada. Né? Por que isso é importante? Porque quando a gente consegue fazer essa separação, né, com muitos equipamentos fazem uma água antioxidante, né? Ou seja, faz uma separação ali da água, do hidrogênio, mas ali tá tudo misturado, né? Sai a mesma água que tu vai tomar tudo ali, né? E o oxigênio ele é antioxidante, né? Por isso que o processo de respirar ele é oxidativo, porque o oxigênio que a gente precisa ele também é oxidante. Se a gente consumir mais do que precisa, vai ser um probleminha aí também, né? Com certeza. Bom, ela também, como a gente falou, é uma água hexagonal, ela tem essa absorção dentro das nossas células muito boa. Por isso que a gente fica assim, diz que a água é Mais 6 vezes mais leve. hidratante. Né? E E a ela é gente muito começa a mais leve. sentir. O sabor dela, quando eu recém comecei a beber ela, eu dizia que o sabor dela era mais leve, que eu conseguia ingerir Uhum. os 3 litros de água que eu preconizei para mim. Eu A, conseguia a minha mãe, ingerir. a minha mãe era outra que nem eu que não tomava água também. A gente tomava 500 ml de água por dia, achando que tava tudo bem, imagina, tá tudo bem, vai tudo Tá super funcionar do bom. mesmo jeito. Claro que não vai funcionar do mesmo jeito, né? Então ela fala para quando as pessoas vão lá, porque a gente tem uma maquininha na empresa onde a gente atende as pessoas e ela, olha, depois que eu comecei a tomar essa água, eu comecei a ter sede e eu comecei a ver que eu conseguia tomar mais água, porque ela ficava enjoada. E assim, muitas pessoas, principalmente quando a gente vai envelhecendo, falam isso, né? Que a gente perde essa sensação de ter sede A gente não tem mais a sede. A gente e acaba também, fervendo, e também acaba essa sensação ruim de toma e fica ali a água não vai embora, fica preso. Então, essa é sim, uma sim. característica que a gente tem dentro da água Kangen. E o
a cereja do bolo, que é o antioxidante, tá? Eu vou virar a câmera, a minha câmera aqui para mostrar a câmera de eletrólise. Peraí. Aqui, ó. Então, ali é o elemento filtrante aqui, ó. Vou pegar um lápis aqui. Então, aqui seria o filtro que a gente troca, né? A cada 6 meses, ou depende da quantidade de líquido. A água que vem da torneira é ligada aqui no aparelhinho. Aqui seria uma foto de um Maca 8, tá? É uma das nossas máquinas. Aqui, a gente tem desenhado duas placas, a positiva e a negativa. Então, quando a água entra aqui, e aqui teria uma membrana que separa uma da outra, ela vai atrair, né? Aquilo que a gente aprende em química, né? Que vai atraindo polos negativos e os positivos. Então, aqui a gente tem coisas que, né? O magnésio, o ferro, o cálcio, que a gente precisa para o nosso corpo. E o hidrogênio. E tudo isso aqui, esses minerais, eles têm afinidade com hidroxila. E essa hidroxila aqui vai nos ajudar com essa água ser mais cheia de elétrons, né? E nos ajudar com o hidrogênio gás, hidrogênio molecular, que é o antioxidante. Porque existe o outro hidrogênio que ele não é antioxidante, e ele é ácido, então ele vai ser aqui descartado na mangueirinha que sai da nossa máquina. Vai embora. E aqui a gente vai para a água aqui, vai tomar. Deixa eu virar de novo. Por que a gente deve falar bastante desse hidrogênio molecular? Porque esse hidrogênio, ele consegue ultrapassar a barreira encefálica e tirar ali radicais livres. Ele consegue esses radicais ruins, né? Porque existem vários tipos de radicais livres. Os radicais livres ruins, o hidrogênio vai lá e é atraído e consegue fornecer e equilibrar ali aquela molécula para que ele não faça mais dano para o nosso organismo. Então, esse hidrogênio, que é o que a nossa água tem, e ela tem, assim, num nível muito alto. A água, ela sai ali com uma vazão de, se eu não me engano, são 4 litros por minuto que a gente consegue tirar da máquina. E ali o hidrogênio, ele chega a menos 750 milivolts, porque é rico em hidrogênio. Que está sendo, assim, muito, muito estudado mesmo pelos médicos, está sendo aclamado como um antioxidante maravilhoso. E Sim, a gente estava vendo até a live do colega, isso, né? Isso. Que realmente ele está comprando uma máquina e só está, né, fazendo inalação de hidrogênio. Isso, porque o hidrogênio molecular é o hidrogênio gás, né? Que é o que nós temos como um dos melhores antioxidantes. Só que essa maquininha de respirar o hidrogênio, ela, assim, ela requer muitos cuidados, né? Que a gente estava conversando. Ela é mais de uso médico mesmo, né? Então não é igual o que a gente tem na nossa água, que a gente pode tomar o dia inteiro ali, não vai exigir nenhum curso. Vamos respirar agora. Vamos respirar mais um pouquinho. Ficar parado, respirando ali. Né? Então é um grande benefício, né? Não precisa de diploma ali, de aprender a mexer na máquina, não é perigoso. Sim, não. E um custo muito diferente, porque tu nunca mais vai poder parar de ter, né, de encher aqueles tubos de hidrogênio. E aí a gente, por exemplo, a gente falou da academia, né? Tu vai para academia com a tua garrafinha cheia de antioxidantes e ela vai te repor energia quando tu tá fazendo exercício, né? Ela vai ser anti-inflamatória. Eu não tenho praticamente mais dor depois da academia, porque ela é anti-inflamatória por causa do hidrogênio. Então, assim, é muito benefício. E assim, quando a gente teve aí muito falado, né? Aquele vírus que deixava as pessoas sem energia, sem força, porque estava toda inflamada. A água Kangen, ela ajudou muito e muita gente, né? Foram muitas doações de água
em função de tirar, ajudar com essa inflamação que o corpo tava por causa da famosa doença aí, né? Que antigamente a gente não É. podia mais falar porque era Não pode, barrado. não pode ainda, não pode ainda, não tem jeito. Não pode. Então, Não, é maravilhoso a gente poder fazer uso disso, né? Falou de custo, né? As outras águas que a máquina faz, entre elas está a água super alcalina e a super ácida. E a água da beleza. Né? A água da beleza é que tem o pH, adoro. ela é hidratante, porque ela é o mesmo pH da pele e do cabelo, então se a gente lavar o cabelo, ele sai todo brilhoso, maciozinho, né? O borrifar, eu vivo com o meu borrifador de água para o rosto, porque ele é realmente bem gostosinho mesmo de usar e dá resultado. Mas as águas de extremo, que são a 11,5 e a 2,5, a gente tira no mesmo tempo, elas saem da máquina, uma pela mangueira de descarte, outra pela principal. São águas que a gente pode usar, por exemplo, para limpeza da casa, né? Quanto que a gente gasta com aqueles famosos lá desengordurantes, né, no supermercado, cheios de Hum, químicos que nos intoxicam, né? Acho que sabe, né, bem, Carol, você estava conversando comigo sim, sobre o sim. problema dos produtos de limpeza que a gente tem O hoje. produto de limpeza, o que que a gente gosta daquele produto de limpeza? Porque ele tem um cheirinho maravilhoso. E se a gente soubesse que o perfume é um estrógeno, vai lá no receptor errado que não deveria estar, se localiza lá, se gruda e atrapalha todo o equilíbrio endógeno numa pessoa. O Todo, cheirinho do produto. é, Ai, vou botar o cheirinho no consultório aqui. só se for óleo Entender essencial, né? realmente. Ué, eu Se já for óleo trabalho com. essencial, eu também Ó, amo. as primeiras coisas que uma das coisas que quando a gente foi fazer essa live, eu escrevi muito foi: por que que o óleo essencial vem num vidrinho de vidro e não de plástico, né? Porque ele corrói a água ácida que vem para a gente beber dentro das bombonas, vem dentro de frascos de plástico e a gente está tomando água ácida, O plástico, plástico. mais o resto, tudo que a gente não sabe o que tem lá dentro, né? É, Então, é. Essas bombonas de que eles água. viram, aquelas de 5 litros que eles viram dentro Era o que a gente do bebê. usava até há pouco tempo atrás. Olha, Daí eu passei. há muitos anos eu tinha uma amiga que dizia assim, Dani, não bebe nunca, sabe? Porque essas bombonas elas passam por hospitais, elas passam por tudo que é tipo de lugar e provavelmente não são limpas adequadamente, né? Então não estamos nem falando da água, só da embalagem. Complicado, Né? né? O pessoal vai entrega de moto, né? E daí que a gente tira um lacrezinho bem superficial que vem por cima e aquela água está contaminada com o quê? A gente nem Sim, imagina. mas a parte de dentro, porque são garrafas reaproveitáveis, né? Por onde que Sim. rolou aquilo ali aberto depois de usado, né? É, é muita coisa que se a gente começa a parar para pensar, a gente tem que ir atrás das soluções certas para a vida. Com Né? certeza, com certeza. E a questão de limpeza, por exemplo, essa água que é super alcalina, por exemplo, o sabão em pó. O sabão em pó ele é super alcalino, né? Por que ele tira Uhum. gordura? Porque ele tem essa alcalinidade. Então, essa água que Detergente. elas. É isso, detergentes. Essa água que sai super alcalina da nossa máquina, ela desengordura. E ela desengordura sem ter um cheirinho, que esse cheiro estrógeno, ela desengordura sem ter um produto que tu não pode respirar, um cloro, né? Um problema de que tu vai absorver ali pela pele ou outros produtos químicos que a gente, né, que é o rótulo, é uma quantidade imensa de coisas. Eu levo pro meu box, quase todo dia eu vou lá dar uma borrifada, né? O meu fogão, o meu forno, né? Produto de limpar Olha o forno, então, quanto tu tu tem que usar luva, consegue máscara. economizar com isso. Olha o quanto.
né? A né? gente tem que pensar em Economiza muito em mais do que não só em produto. economizar financeiramente, economizar o nosso organismo para não ter tanta porcaria. E isso Exatamente. são os bons hábitos que eu falo sempre. E essa faz a parte do bom hábito, é tu mudar. Se a gente quer mudar a alimentação para o melhor, mudar a água e entender um pouco mais disso. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo sai a outra de 2,5 que é super ácida, mas o super ácido dela não é tóxico, não tira a cor da roupa, não nada, porque o produto que ela contém, que é o ácido hipocloroso, é o mesmo que as nossas células fabricam para Sim. combater os intrusos, né? Então também tem um frasquinho na minha bolsa carregando, né, aquela água. Esses dias me cortei carregando umas coisas que eu estava ajudando lá a esvaziar a casa da minha avó. Dá na hora, água ácida, sabe? Ela estanca a hemorragia, ali, se estiver sangrando muito, já faz a limpeza, a sepsia. É, assim, é muito bom, né? A gente que usar em escaras, quem fica muito tempo em cima de cama, né? Já tenho fotos aí Sim. desse tratamento com a água superácida e depois a da beleza para restabelecer o pH. Então é uma máquina assim completa, né? Ela tem, Completíssima. ela Adoro. tem água para tudo que a gente precisa e solução de saúde, né? Alguns anos Sim. atrás que a gente não tinha esses problemas todos, talvez parecesse um pouco perdida a informação. Mas hoje a gente precisa de antioxidante, a gente precisa fazer uma limpeza de uma maneira correta, a gente precisa tomar uma água que seja bem absorvida para ajudar num detox de células, porque a gente vive, né? A gente não vive em bolha, a gente vive no meio de tudo, todos os contaminantes do mundo de hoje. Muito bem, muito bem. E a gente adora tomar, então, a água lá em casa é a 8,5 que a gente usa. Ah, é? Ah, Diariamente. para mim direto eu sou 9,5 porque eu já, desde que eu nasci, eu tinha problema de saúde, né? Já nasci tortinha, eu acho. Então, para mim, está sendo muito bom mesmo para minha saúde. E para todo mundo aqui em casa, né? Ai, que Todo mundo maravilha. que nem e eu acho, sabe o que eu acho engraçado que as minhas filhas, elas quando pequenas, elas tomavam bastante água. E aí Uhum. foram crescendo e eu fui percebendo que elas já não, mamãe, quero água, não sei o quê. Aí virou adolescente, não tomava mais água também. Como é que pode Preguiça isso? de buscar, né? A preguiça de buscar. Mas eu acho que a Lá em gente casa vai eu tenho as alterando, né? duas, né? Eu tenho uma de 13 e uma de 3. Então é a diferença da Ah, tu grande tá para bem vendo isso, né? a pequena tomar água direto, direto, 3 litros é bem de boa a pequena. A maior eu tenho que empurrar. Mas Empurrar. ela bebe. Ela bebe, ela já tem uma É, consciência bem legal, mas tem que. não, agora que a gente já tá quase um ano, né, usando, já estão bem mais conscientes, assim, já estão levando para a escola, garrafinha. Aí, como é garrafinha pequena, porque já é um monte de livro de peso para levar, né? Ai, Sim, a mamãe, eu tô garrafa de morta vidro de ela é sede. bem mais. Elas já chegam Ela assim com aquela garrafinha vazia, eu quero água. Eu comprei É umas muito garrafinhas bom. de vidro, eu achei bem bonitinhas. Elas são um pouco Tem, menores tem e umas que tem um EVA por até um fora, né, protetor. protegida. Uhum, É uhum. bem boa Porque mesmo. quando a Júlia era pequena, eu já tinha essa consciência de que usar produtos quentes dentro de embalagens de plástico era um problema, né? Sim. Aí Então, as pessoas vão lá no micro-ondas. fazer uma mamadeira, esquentar no micro-ondas e botar para uma criança, né? E isso era um É. veneno. E E o que que o micro-ondas eu cheguei a de comprar uma mamadeira vidro? de vidro De quando ela era vidro, pequena. né? É. Isso foi uma coisa que eu aprendi 5 anos atrás, né? Que o problema do micro-ondas porque ela altera a estrutura da água. Justamente ela Com mexe certeza. com aquilo ali. Né? Eu já não tenho mais na minha casa um micro-ondas. E só usava para esquentar água. Olha só.
Não, daí tem gente que diz ainda, tá, mas eu uso o micro-ondas só para esquentar a água. Poxa, vamos Chaleira aprender um elétrica? pouquinho. Chaleira elétrica. Isso mesmo, isso Ocupa mesmo. menos espaço. Sim. Ah, eu vou fechar a minha parte, ó, falando uma frase que o professor botou. A água é interface entre inteligência universal e a nossa biologia. Olha só. Ah, que interessante isso. Isso aí, ele É, falou durante a aula, eu disse, eu vou anotar isso, porque a, sim. Isso- né, a inteligência universal de usar a água para tudo. E Para isso tudo, a me gente fez precisa de lembrar, água para me fez, sobreviver. sim, porque é tudo que tem É água, o, é né? o hidrogênio, é o oxigênio, a gente não vive sem ar, que é o oxigênio, que é o que Sim, evapora de uma água, e não vive sem a água. exato. Carol, é muita coisa pra gente falar, né? Se deixar, a gente Muita vai, coisa, vai mais uma hora aí, né? muita coisa, muita coisa. Vamos fazer assim mais É. curtinho aí, por favor. Bom, Dani, parabéns, parabéns, parabéns. Eu acho que é um investimento essa máquina, é um investimento para a saúde, é, para a família. Para mim, modificou demais, demais. As pessoas que me conheceram antes de eu ter a água Kangen agora já dizem: a tua pele tá diferente, o teu cabelo tá diferente. E eu sofri pra caramba com a doença chata aí. Me inflamei inteirinha, tive mais umas outras inflamações que não precisava no meio do caminho. E essa é, água realmente é um presente. é E, verdade. É verdade, a gente ela, sente. Em 2 semanas a gente já começa a sentir os efeitos, né? E depois disso é só pra frente. muito bom mesmo. Eu não vivo sem, eu carrego para praia, vou para Gramado, vou viajar, eu carrego, não tô nem aí. Eu Não, e não ela, bebo mais essa água. às É vezes a gente super prática, fala, é a super gente fala, prática, é é um pequenininha. aparelho, né? É um aparelho que dá pra gente carregar numa bolsa, assim. Eu já tenho uma bolsa que eu já enchi daquelas espuminhas que se fazem enchimento de Ótimo, cadeira, né? Já enchi de espuminha para proteger ela, mas boa é uma bolsinha ali ideia, que vai no boa ombro ideia, e vai. É boa muito ideia. prático. Não, esse investimento de saúde aí vale muito a pena. Muito, muito, muito a Vale, pena. vale. E a gente tem Quanto que é que tá botar a na máquina? ponta do. Oi? Quanto é que tá a máquina, essa K8 que a gente comprou? Quanto é que ela tá hoje? A K8, ela tá ainda por 24 mil à Tá. vista, né? Mas assim, A sabe, K8 ela é né? a mais Sabe que dá top, tudo. né? Sim, ela faz a água magnesiana que a gente não falou. Ah, E a então. água é uma água que tem muita utilidade, porque a gente no Brasil tem muita carência de Não tem magnésio, né? magnésio. A gente não tem no nosso solo, é muito pobre. E isso acarreta em sérios problemas de saúde, né? Então a gente tem um médico brasileiro, que é muito famoso em Portugal, acho que na Alemanha também, que é o Dr. Arnaldo Veloso, chamado de Dr. Magnésio. Então, Adoro ele. quando ele descobriu essa máquina, ele pediu, antes de comprar, ele pediu testes específicos, né, para que o vendedor, né, fizesse ali. Certificar. Eles fizeram, né? E aí o vendedor, inclusive, disse que eu já vi vídeos de depoimento deles. Ele ficou meio triste quando ele recebeu os laudos, porque tinham 0,00 alguma coisa lá, entendeu? De não, era sobre o flúor, entendeu? Porque ele também queria saber do flúor. E em relação ao magnésio, ele também fez vários testes, né? E aí ele ficou feliz de praticamente dar pulos de alegria, porque aquilo era incrível. Ele disse que aquilo, né, não existia no mundo. Ele não tinha conhecimento de uma máquina que fizesse aquilo ali. Tanto de como retirar o flúor e a parte do magnésio, que assim, tu pode botar o cloreto de magnésio, que é o nosso cloreto, que é o magnésio mais em conta que tem, é um pozinho, Sim. que é o que vai ali.
E aí tu seleciona ali um painel digital que tu quer a água magnesiana e ela sai, essa água rica em magnésio, que ele é ionizado, ele passou por essa seleção, ele tira o cloro do cloreto, o cloreto de magnésio, e sai o cloro no descarte. E esse magnésio, então, é melhor do que qualquer outro aí que possa falar de lamato, magnésio, enfim, né, treonato. Eu não conheço aí todos, mas que ele é muito, muito mais aproveitado pelo nosso corpo, né, A gente tem fazendo mais todas de as funções. 300 funções para o magnésio no nosso organismo. É. Né? Fora a parte de antioxidantes dele, que é muito forte também. E a outra máquina que eu tenho, quanto é que ela tá? É a Platino, né? A Rotina. Platino que tem 7 placas, né? A K8 tem 8, que é K de Kangen 8. A Platinum tem 7 placas e ela é 17 mil à vista, né? Mais o frete, né? Das duas tem frete também. Aí Que lembra que é uma é máquina japonesa, né? não tem, Então, não tem eles uma realmente coisinha são. que segure ali um parafusinho, uma arruela, não tem nada que não seja fabricado Ela é por muito eles. perfeita. Isso aí se chama rastreabilidade, né? Uma coisa que é Sim. construída totalmente dentro da indústria, da empresa, e não é terceirizada para outras, ela tem controle total do seu aparelho. Né? Não é uma coisa que veio de outra e tu já não consegue mais rastrear que tipo de insumo foi usado. Então, isso Ou usar outra peça e já começar a colocar outro tipo de filtro, nada disso. sim, sim. No Japão, Estados Unidos, tem algumas máquinas usam materiais que são proibidos para uso de água. Né? Então, os Estados Unidos e o Japão têm muito cuidado com isso, né? Porque elas são contaminantes de metais para a água, que não A é o gente nosso quer caso, tirar né? todos os metais, não vai botar uma coisa ruim lá, não tem jeito. Não, Daninha, nossa. muito obrigado, Daninha. Ai, eu que Que agradeço. Ai, doutora Carol, é adorei. maravilhosa. Desde que eu te Tá conheci, bom. ai, eu sou apaixonada pelo teu trabalho. Ai, coisa boa. E eu sou apaixonada pelo teu trabalho. Acho encantador isso. Muito obrigado pelas tuas explicações. Acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de live, assim, bem instrutiva, né? E a gente quer realmente mudar o estilo de vida das pessoas, trazer saúde, trazer equilíbrio para Isso o corpo de mesmo. todo mundo. Isso mesmo. Então tá. Beijo. Beijo, vamos juntos aí, né? Levando saúde para todo mundo. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.